Estamos aí, portanto, encerrando o capítulo 11, capítulo emblemático do livro No Mundo Maior, né? Capítulo que versa sobre sexo, né? Eu acho que a gente, durante as reuniões que a gente teve, a gente conseguiu ventilar algumas coisas, mas eu reconheço que ainda é muito pouco, né, para aquilo que o capítulo oferece e apresenta. Eu acho que se a gente ficasse aí mais 4 semanas nesse capítulo, ainda teria temas, né? Ainda teria possibilidades de adentrar e de aprofundar algumas coisas sobre esse capítulo, né? Interessante a gente fazer uma espécie de apanhado genérico aqui, sem voltar às questões que a gente já ventilou, né, sobre sexualidade. Sexualidade é uma temática difícil. É uma temática desafiante, é uma temática que exige muito de nós por conta daquilo que a gente já comentou, né? Que do ponto de vista do nosso conhecimento, inclusive das ciências psicanalíticas e psicológicas, sexualidade é um tema ainda muito desconhecido, em muitos aspectos ignorado, né? Ainda as ciências humanas engatinham para tentar entender a complexidade da sexualidade humana. Não é à toa que a gente está vendo, por exemplo, as grandes repercussões, por exemplo, das diferenças sexuais que estão por aí, dos comportamentos sexuais variados, né, dos chamados grupos, aspas, muitas aspas, de minorias, né, e os desentendimentos, uma certa dose de preconceito que ainda existe, né, em algumas formas de manifestação sexual, da sexualidade, né, em umas formas até, não estou falando necessariamente apenas de orientação, né, hétero, homo, bissexualidade, assexualidade e assim por diante, mas também de modos de funcionar, né, de preferências sexuais, né, e também de alguns transtornos, né, que a gente não pode deixar de aqui ventilar, né, pedofilia, algumas compulsões sexuais, algumas coisas que ainda a gente tem muito mais pergunta do que resposta, tem muitas dúvidas, né, tem muitas interrogações e os teóricos também têm. Os estudiosos também têm esse respeito, ainda não está fechado. O que significa dizer que a humanidade ainda sabe muito pouco sobre sexualidade, né? Sobre o fenômeno sexual. Porque é uma função, como eu comentei aqui, é uma função que tem uma dimensão orgânica, porque tem hormônio, precisa de uma estrutura orgânica. Se você não tiver um equipamento saudável, funcionando em equilíbrio, você tem, às vezes, a função sexual impedida de se manifestar. Só que não é uma função só orgânica, é uma função também psíquica, porque tem a mente. Às vezes o organismo está impedido de se expressar, mas a função sexual não está aniquilada. Apenas não se expressa porque o organismo, estou falando aqui da frigidez, da impotência, né, e assim por diante, que o organismo não pode expressar por conta de uma limitação orgânica, mas a função sexual é da mente. E o psiquismo continua tendo, né? Por isso, inclusive, há uma polêmica em torno, por exemplo, das intervenções violentas entre aspas, intervenções contundentes, por exemplo, na castração química, na pedofilia, etc. Há uma polêmica em torno disso, né? Não que não haja argumentos também favoráveis em torno desse aspecto. Na França, por exemplo, principalmente, há uma legislação muito a favor da castração química no caso de pedofilia, né? Mas ainda há uma série de polêmicas em torno do assunto, porque o indivíduo às vezes pode estar impedido hormonalmente de sentir a função sexual, mas a mente continua, às vezes, engendrando esquemas, né, de violação e de transgressão em torno da sexualidade. Veja que coisa interessante. Então, como eu disse aqui, de uma maneira mais sutil, apesar de ser uma função como o estômago, como o pulmão, como o coração, né, são funções tão sublimes quanto a função do estômago, por exemplo, é uma função sublime, né, e assim por diante. Mas, por exemplo, quando a gente pensa no estômago, a gente pensa mais numa dimensão mais orgânica. É claro que tem um aspecto psíquico, né? É claro que se você estiver aí desorganizado emocionalmente e você for comer, você pode ter uma indigestão por conta da mente, né? Mas no âmbito da sexualidade, essa interação, né, não é tão desequilibrada assim, onde, no caso do estômago, o orgânico parece ser muito mais predominante, pelo menos até onde a gente entende no nosso nível, do que o psiquismo, né? No âmbito sexual, parece que o aspecto psíquico e orgânico são tão equilibrados que a gente não sabe onde um começa e o outro termina, né, na questão da sexualidade aí. Então, e não é uma função, como eu comentei aqui, não é uma função imprescindível à existência. Ninguém morre porque não tem a função sexual exercida, e se a pessoa não comer, a pessoa morre, né?
Se a pessoa não se alimentar, a sua sobrevivência está ameaçada. Mas não é tão simples assim, né? Não, porque esse foi o raciocínio de alguns religiosos fanáticos que disseram, não é uma função como o estômago. Né? O estômago você não pode deixar de alimentar o estômago, porque senão você morre. O sexo você deixa de ter e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, aspas. Né? Esse raciocínio que alguns religiosos levaram ao extremo gerou pessoas, às vezes, atormentadas, surtadas, profundamente depravadas, né, inquietas, né, no âmbito aí mais psíquico, né, e algumas até se suicidando, porque a gente não sabe a resistência de cada um. Por isso, eu tenho o maior respeito por alguns autores que, quando começaram a examinar, por exemplo, o fenômeno da homossexualidade, vou falar da homossexualidade, alguns autores da década de 60, eu não vou citar nomes, alguns são bem famosos, inclusive tem obras editadas pelas editoras espíritas conhecidas, alguns que eu admiro muito, mas, claro, publicaram obras em uma época onde a psiquiatria era outra, onde o entendimento de alguns fenômenos era outro. E alguns autores espíritas defenderam a ideia da abstinência completa de determinados grupos sexuais para equilibrar energias, porque aquele fenômeno tinha origem em outra encarnação e a forma educativa ideal seria um celibato absoluto para a pessoa se reequilibrar, a pessoa, né, se reajustar. Essa era a ideia que muitos autores espíritas, inclusive, levantaram no passado. Não é uma ideia que não tenha nenhuma coerência, tem uma certa coerência, tem um certo sentido, a ideia de que se alguém abusou, hipoteticamente falando, abusou de uma função sexual e voltou num grupo ou numa situação sexual onde a explicação que se dava ou que se dá é que aquilo era fruto de um abuso, qual é a lógica, né? A lógica é uma educação bastante contundente para a pessoa se recuperar diante da lei e se reequilibrar. Só que, isso na época de Valdo se manifestou, a própria Joana se psicografou uma mensagem sobre isso, só que isso também é pecar pelo excesso. Porque a gente não sabe se a pessoa vai suportar. E se a pessoa se suicidar? Se a pessoa não aguentar? Como é que a gente pode exigir uma coisa para uma pessoa se a gente às vezes nem consegue fazer aquilo? Né? Então é muito cuidadoso no âmbito sexual a gente estabelecer uma espécie de receita e cartilha. Porque a gente não sabe se a pessoa vai aguentar. Por isso, Joana, Filomena de Miranda, os espíritos costumam dizer o seguinte, a orientação geral é evitar a promiscuidade. Seja para o hétero, seja para o homo, seja para qualquer grupo sexual. Não ser promíscuo. Até porque, se a gente pensa, por exemplo, que alguém vem com algum tipo de problema ou algum tipo de disfunção sexual por conta de abuso no passado, foi abuso porque foi promíscuo. E não foi abuso porque foi monogâmico. Né? Tem um detalhe, eu estou falando especificamente da homossexualidade, mas a gente pode abranger para outros grupos. Tem uma menção que Filomena de Miranda faz em Sexo e Obsessão, a obra Sexo e Obsessão é de 2005. Filomena de Miranda coloca em determinado momento o seguinte, uma frase que eu já citei aqui várias vezes, né? Que nos próximos anos, 2005, nos próximos anos, o fenômeno de tanto homossexualidade, transexualidade, como outros grupos sexuais, iria aumentar muito mais. 2005, eu tenho essa obra, quem tiver depois leia. E vai aumentar mais nos próximos anos, olha que profecia que se cumpriu, por causa do abuso sexual que os heterossexuais têm feito. Né? Por quê? Porque, eu não vou generalizar aqui, mas via de regra, quando a gente abusa de maneira excessiva em uma função, a gente pode voltar em outra função para, de alguma forma, experimentar uma outra experiência evolutiva, né? Já que a gente não saiu naquela função. Então, por exemplo, se o indivíduo reencarna 10, 15, 20 vezes em uma anatomia sexual, por exemplo, masculina, e não se conduz bem, ele pode vir na feminina para, em caráter experimental, desenvolver os valores do feminino que ele não tem ainda. E, às vezes, de maneira abrupta, ele pode levar uma carga muito grande da sua psicologia masculina para o corpo feminino. Se a sua psicologia masculina predomina naquele corpo feminino, embora a anatomia dele agora seja feminina, os hormônios sejam femininos, mas as preferências sejam mais de homem, surge aí o fenômeno ou da homossexualidade ou, se é muito intenso, da transexualidade, que é o caso dos indivíduos que, por exemplo, querem mudar a configuração da roupa, querem se vestir de uma outra forma, de outro sexo, e às vezes até fazer a cirurgia, a chamada cirurgia de redesignação sexual. O fenômeno é muito complexo, portanto, muito complexo, muito variado, é muito difícil aqui de examinar. O que não significa dizer que essas experiências evolutivas da homossexualidade e assim por diante sejam necessariamente uma patologia.
porque é assim que a psiquiatria e alguns autores até acreditavam que assim o fosse. Hoje não é considerado uma patologia, mas sim outras formas de funcionar, outros grupos de manifestações da sexualidade. Então, a gente tem que abordar isso de maneira muito calma, de maneira muito cuidadosa, sempre tendo a humildade de reconhecer que não sabemos ainda tudo, que ainda vamos aprender muito mais, porque com o tempo a gente ainda vai conhecer, compreender mais esse assunto, esse fenômeno. Não é um fenômeno fácil, complexo, né? Eu não vi ainda o vídeo que foi gravado na semana passada, eu estou assistindo aos poucos, né? Mas já vi algumas coisas interessantes, eu achei que o conteúdo que foi produzido foi muito bacana, foi muito bom. De fato, André Luiz cita Freud, cita Adler, e provavelmente citou Jung, né? Tudo indica que é Jung mesmo, por conta da coisa da raça, das heranças raciais, etc. Me parece que André Luiz, de propósito, quis deixar uma coisa sutil, subentendida, porque, e eu comentei isso, quando ele fala de superioridade em Jung, é um pouco estranho. Talvez superioridade seja em Adler, por conta da coisa do poder, da psicologia do poder, né? Jung não tinha essa ideia da superioridade, né? Talvez André Luiz queria deixar de maneira sutil no texto, né? Para debater as ideias, né? A gente não sabe como é que era na época, entendida a teoria junguiana, né? Mas de fato a ideia de que Freud colocava a libido como eixo central, a libido no sentido mais abrangente da palavra, né? Adler discordou, dizendo que na verdade a libido era uma forma de manifestação do psiquismo, mas aquilo que predominava era o instinto do poder, sendo que a libido seria uma filha desse desejo do poder, a libido como forma sexual de querer dominar, essa era a ideia, né? Adler tinha a teoria dele centrada na psicologia do poder. E Jung que dizia que a manifestação sexual era uma das energias, propriamente falando, mas não era a única, né? E possuía que todo aquele aspecto de que o ser humano não é apenas um indivíduo neurótico lidando com as suas forças mais primitivas do passado, que é a questão da libido, né? Mas é, sobretudo, alguém que tem a ideia de um sentido existencial, que busca um sentido emocional para a vida, para viver, né? E que tem uma certa sensação, uma certa tendência à transcendência. Jung dizia, a transcendência em Jung não é necessariamente espiritual, tá? Porque Jung a vida de Jung toda foi um conflito em torno disso. Ora ele parecia namorar a espiritualidade, ora ele recuava, né? E tentava dar uma explicação científica, psicológica, porque ele era muito criticado. Quando ele rompeu com Freud, ele ficou sozinho e todo o meio científico da psicanálise ficou contra ele, inclusive. Então ele tentava dar o status de ciência às coisas que ele vivia, mas era um extraordinário paranormal, um fabuloso médium, né? E tentava dar, com a sua mente genial, uma explicação psicanalítica para as coisas que aconteciam com ele, né? Então transcendência para Jung é aquela coisa de você falar, superei meus limites, eu tive uma epifania, né? Eu agigantei a mim mesmo, eu cresci como pessoa. Isso é transcendência para Jung, ou seja, eu cresci. Não necessariamente é transcender além desse mundo, né? Embora em alguns momentos a obra dele toca na questão espiritual. Jung tinha um conhecimento enciclopédico. Quem lê a obra dele sabe que ele cita coisas fabulosas. Ele cita livro indiano, oriental, ele viajou para a Índia, ele peregrinou, ele consultou obras, né? Eu trouxe a ideia da mandala para a obra dele, né? Como símbolo do self. Ele cita Allan Kardec, tem uma obra dele que ele cita Allan Kardec, ele cita as mesas girantes, ele cita William Crookes, ele chega a dizer, eu não posso dizer nem que sim nem que não a respeito das mesas girantes, porque eu não participei ativamente do período e da época, mas eu posso afirmar que William Crookes é uma inteligência respeitável e que a gente tem que dar crédito. Ele chega a colocar isso. Jung tinha essa coisa de não se manifestar de maneira contundente, né? De um lado ou de outro, né? Então, só que o que André Luiz está falando aqui, que todas essas três escolas, as principais escolas da psicanálise, são fantásticas, fabulosas, mas são limitadas. Por quê? Por causa da reencarnação. O fenômeno sexual não consegue ser compreendido totalmente sem a reencarnação. E é interessante que ele vai, não vale descobrir complexos e frustrações. A ideia de complexo, principalmente complexo de superioridade e de inferioridade, está presente na obra de Adler, né? E o complexo de Édipo, na obra de Freud. E identificar lesões psíquicas e deficiências mentais. A ideia, né, da psicanálise de maneira geral, que identifica as fixações sexuais, as lesões, né? E aí a gente pensa aqui nas lesões psíquicas, por exemplo, as inibições psicológicas para o sexo, os conflitos sexuais e as lesões físicas, né?
Por exemplo, a gente tem alterações sexuais, né? A gente tem má formação, inclusive da área genital, né? Em alguns casos. Né? A gente tem o hermafroditismo, por exemplo, né? Quadros, por exemplo, que são patológicos. O que é que ele está dizendo? Não vale descobrir complexos e frustrações, porque a psicanálise faz isso, analisa perfeitamente, identifica, faz especulações fantásticas, e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Ou seja, quando você identifica disfunções sexuais, lesões, alterações, ali tem raízes no passado. Não dá para compreender o fenômeno sexual sem a gente especular raízes no passado. As tendências que o ser manifesta é o produto do caminhar do espírito. É o produto longo, remoto do caminhar do espírito. O sexo é fruto do comportamento do espírito em multifárias reencarnações, em múltiplas experiências. Né? Desde patologias, como a gente citou, orientações sexuais diferentes, homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, assexualidade. A bissexualidade aqui merece uma ressalva. Alguns autores consideram legítima a bissexualidade. Alguns negam, diz que a bissexualidade não existe. É uma espécie de manifestação de perversão em busca do prazer, o prazer pelo corpo, independente de qualquer corpo que seja. Alguns teóricos defendem que a bissexualidade não existe. Outros teóricos defendem que a bissexualidade é uma espécie de homossexualidade mal assumida. Ou seja, o homem que tem uma tendência homossexual, que às vezes se casa, forma família, etc., mas tem aquela tendência ali. Né? E às vezes acaba vulgarmente saindo do armário, como se diz vulgarmente. Né? Ou a mulher também, que a gente vê, inclusive, casos famosos, inclusive casos da mídia. O que é isso? É porque o espírito naquele corpo masculino, com os hormônios masculinos, consegue em alguns momentos funcionar sexualmente com a mulher. Mas é muito comum esses indivíduos que são realmente homossexuais e que mais tarde assumem e dizem assim, sempre me faltou alguma coisa. O relato deles é isso. Sempre me faltava alguma coisa. Ou o espírito masculino no corpo feminino, que naquele corpo feminino, com os hormônios femininos, conseguia funcionar sexualmente numa relação heterossexual, e aí, até que em determinado momento, assume a homossexualidade. Né? Então, bissexualidade é um tema que divide opiniões entre os autores. Né? Mas, enfim, estou considerando aqui como uma orientação possível. Assexualidade, bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade, né? Que são heranças do espírito. Ali tem raízes em outra encarnação, sem dúvida. Né? Mas não apenas isso, né? Porque isso são orientações e são manifestações mais claras, visíveis a olho nu. Mas, por exemplo, por que cada pessoa no seu mundo íntimo funciona de maneira diferente? Porque eu tô entrando no terreno até da fantasia, né, de Lacan e de Freud, né? Porque no âmbito da fantasia, no âmbito daquilo que excita, o desejo difere de pessoa para pessoa. Né? Tô falando aqui em termos de desejo, de vida íntima do casal, né? Porque algumas pessoas sentem a atração por uma forma de relação sexual e outras sentem por outra. Isso tem a ver com as heranças do espírito. É um assunto quase que ainda indevassável, ainda sem muito ser explorado, né? Mas isso tem a ver com a herança do próprio espírito, né? No passado. Né? Inclusive os fetiches. Né? Alguns fetiches que são considerados por alguns autores brincadeiras e jogos na realidade íntima do casal. E quando a coisa extrapola um pouco, acaba entrando no terreno da compulsão, né? Por exemplo, se o indivíduo, Divaldo cita isso nos seminários dele, né? Se o indivíduo chega ao ponto de ter um fetiche, de que ele só se excita sexualmente se ele beija o pé da companheira, aí a gente já está entrando num fetiche que a relação sexual depende desse ritual, né? Que isso é interessante a gente considerar, né? Acaba se condicionando. Como algumas pessoas, eu falei aqui, por exemplo, da pornografia, quando algumas pessoas se condicionam tanto com a pornografia que só conseguem funcionar sexualmente se assistem um filme pornográfico, mesmo com a companheira ou companheiro. Né? Então, isso acaba, já se torna um condicionamento. Eu dependo daquilo para. Né? Que isso é considerado.
Vejam, portanto, como a coisa é complexa, mas, sobretudo, ali tem uma raiz anterior, né? Aí a gente especula um monte de coisa. Porque alguém, por exemplo, eu falei isso em outra reunião, né? Alguém é abusado e aquele abuso é um gatilho para desenvolver determinada forma de manifestar sexualmente e outra pessoa não. Porque aquele espírito trazia aquela matriz. O abuso foi o gatilho dessa vida. Mas ele trazia uma herança anterior, que o abuso fez, via tona, deflagrou, né? Porque a gente vê isso. Seja, por exemplo, um menino que é estuprado e acaba desenvolvendo, por exemplo, uma forma de funcionar sexualmente com base no estupro. Seja o indivíduo que desenvolve, por exemplo, uma tendência à pedofilia por conta de um trauma infantil, o que não quer dizer que todo pedófilo foi abusado, não necessariamente. Isso no passado era dito, mas não é verdadeiro. Mas em alguns casos existe essa relação. Seja, por exemplo, boa parte das garotas de programa, das chamadas profissionais do sexo, sofreram abuso infantil. Então, no caso ali, o espírito trazia uma tendência para essa área, o abuso fez com que essa tendência fosse liberada do inconsciente por conta da violência, né? Rompeu o inconsciente, e aquele lado, talvez de uma personalidade anterior, já excessiva, veio à tona. E a pessoa se torna cínica, se torna debochada, se torna excessiva no campo sexual, seja na prostituição, seja na performance dos filmes adultos, né? Que às vezes não sentem nada, não tem nenhum tipo de sentimento e de sensação, é só um objeto ali para ganhar dinheiro, né? No caso do chamado comércio sexual, né? Então vejam como a coisa é rica, como a coisa é profunda, como é difícil a gente aqui estabelecer um único parâmetro, né? E André Luiz acaba o capítulo ficando um pouco assim, surpreso, e dizendo assim, eu estou compreendendo um monte de coisa agora, né? Só que o que é interessante a gente pensar é o seguinte, tudo isso são formas, porque é interessante como André Luiz acaba o capítulo falando de amor. Ele diz que tudo isso são formas primitivas do espírito estar experimentando o futuro amor, nas sensações, mesmo nas sensações mais... Por quê? Porque com o sexo, inevitavelmente, há ligações, há vínculos com o próximo. E esses vínculos, né? Por isso que Haroldo tem uma fala que eu gosto muito, eu acho até emocionante, que ele diz assim, o discurso mais profundo sobre amor de Jesus foi com Maria Madalena. Por quê? Porque Maria de Madalena era uma equivocada do amor. O que ela tinha era sede de amor. Só que ela buscou amor no lugar errado, através do sexo desorganizado. Mas era só uma fome de amor direcionada, era só ajustar que ela se tornou o exemplo de amor que foi, né? Se tornou o baluarte de amor que foi, né? Então, era um amor mal direcionado, mas no fundo ela tinha fome de afeto. Enquanto você falava, eu fiquei refletindo sobre várias questões. Uma primeira é um equívoco que a gente foi construindo e cristalizando ao tempo, de que a própria ciência e uma ala conservadora da sociedade frisava que todas essas degenerações não, esses gêneros, não sei se pode se dizer assim, eram considerados doenças, enfermidades, né? Mas uma coisa pejorativa. E aqui depois que eu já fui repensando esse termo, a enfermidade é do ser, não é uma enfermidade enquanto uma doença que o diferencia, é uma enfermidade de todos nós que temos alguns desvios, que temos ainda conflitos, que temos inferioridades, questões a ser resolvidas. E quando você estava falando, que aí a pessoa às vezes aciona aquela questão que não foi resolvida em várias encarnações, então, um ser que é abusado na infância, e aí desperta o gatilho para a homossexualidade. Então, seriam questões já mal resolvidas, ainda latentes, que estavam naquele ser e que não foram solucionadas, e ela eclode quando a gente, às vezes, num momento de grande dor, né, você termina eclodindo uma enfermidade, um pânico, alguma coisa assim. Então, talvez nós ainda tenhamos alguns desvios determinados na questão do caráter, porque a gente tem que comparar a mesma coisa, como, por exemplo, na questão da corrupção, que é uma coisa tão comum, que a gente não ser tão diferente, apesar de que a energia sexual é a energia criativa, mas eu digo da questão do caráter.
eu tenho uma má formação no meu caráter, que nessa encarnação eu vim para, dentro do meu normal, eu pareço uma pessoa sensata, né, honesta e tudo mais. Mas aí algo dispara em mim, né, vou movimentar, vou trabalhar num setor que movimenta dinheiro, questões que eu possa fazer isso. Então, eu disparo em mim essa questão que estava mal resolvida e eclode como um grande corrupto, né? Um grande ladrão, um ser que desvia muito dinheiro. Ou essa questão do sexo seria também dessa forma, para a gente não achar que é uma coisa tão distante de nós. Porque quando você falou assim também, estou só unindo as coisas assim, sem muita lógica, não sei. Mas assim, quando você falou de algumas celebridades que vêm como hétero, e aí desperta essa coisa da bissexualidade, e tem essas duas correntes, de que a bissexualidade não é um desvio de personalidade, seria mais um desses jogos do prazer. E tem personalidades, assim, do mundo das celebridades que tem uma vida hétero e em momentos de prazer, às vezes na questão logo mais, assim, da juventude, teve casos heterossexuais e depois constitui famílias e fica como heterossexual, como hétero. Né? Só foi apenas um lance da sociedade alternativa, não sei o quê. Seria, então, porque são muito tênues essas questões. Às vezes, essa coisa do prazer, que eu acho que essa questão que você disse, que nós héteros, é que pelos nossos excessos, a gente deixou pontas que não foram amarradas, solucionadas, resolvidas na questão da moral, né? Da ética, da questão mesmo de você, enquanto vem com essa reencarnação para trabalhar com a heterossexualidade, depois em outro mergulho vem na polaridade feminina para trabalhar um outro lado da sensibilidade e tudo mais. E que às vezes a gente confunde essas questões por esses desvios de comportamentos que estão ligados aos nossos arquivos, seria isso? Nossos arquétipos, que aí na hora que a gente está na vida material, esquecemos um pouco do que era, né, nos nossos passados, e alguns conflitos que nós vivenciamos, esses conflitos aí disparam esses gatilhos, essas nossas enfermidades, essas viciações do caráter do ser. Seria isso? Pegou o raciocínio perfeito, Renilda. Veja como uma coisa... Me parece que a gente tem, né, dimensões de outras encarnações, às vezes extratos ou fragmentos das personalidades que a gente já foi. Né? Às vezes inúmeras. Né? Eu me lembro de uma obra, eu não me lembro se a obra é de André Luiz, mas eu acho que é de André Luiz, que fala de uma pessoa que estava atendendo outra, uma pessoa bem simples que estava atendendo outra, numa situação de emergência, de socorro, e aí o benfeitor espiritual se aproximou dela e disse assim: eu vou acionar um conteúdo que ela guarda de uma personalidade do passado e que agora está bloqueada e sufocada pela reencarnação atual. Porque a pessoa era modesta, era desprovida de cultura acadêmica, né, de acesso à informação, mas ela tinha sido enfermeira numa outra encarnação. E aí acionou de tal forma que, por intuição, ela prestou os primeiros socorros de maneira eficiente, porque trazia arquivado no seu inconsciente aqueles conteúdos ligados à medicina, aos cuidados, na enfermagem. Então imaginemos, eu estou pegando esse exemplo para dizer que no âmbito sexual também. Quantos conflitos e problemas que a gente já viveu no âmbito sexual, quantas perturbações que estão armazenadas. Né? E a depender do tipo de estímulo e o tipo de contexto, a gente pode jogar para fora esse conflito. Né? A gente pode deixar vir à tona. Por isso que Emmanuel diz isso no livro Vida e Sexo, né? Que ninguém na humanidade que não tenha equívocos dolorosos, seja nessa encarnação, seja no passado reencarnatório, na área da sexualidade, né, do vínculo afetivo com pessoas. Né? Então, é um terreno muito delicado, de fato. A depender do tipo de estímulo, do tipo de gatilho, a gente pode acionar algo dentro de nós, né, e liberar uma coisa que está sendo trabalhada, que a educação nessa encarnação está tentando diluir, né? A educação religiosa, a educação dos pais na infância, na juventude, a formação de personalidade, os valores que a gente tem, mas isso não quer dizer que a gente não tem uma fera
né? Um lado instintivo que está ali, digamos assim, mais ou menos controlado. Isso que é interessante, né? E que às vezes não veio à tona, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um filho ou uma filha, aquela filha que está tão bonitinha, dançando até o chão, sensualizando com 10 anos de idade, a gente, que gracinha. E às vezes a gente não sabe que caiu 3 vezes nas últimas 3 encarnações na sexualidade, né? A gente vai reprimir? Vai dar uma de castrador? Não. Mas a gente precisa estar atento para isso, para essas manifestações. Porque às vezes não é apenas uma ingênua sensualização, mas ali tem arquivos, às vezes, do passado, né? Se a gente estimular, a personalidade que um dia ela foi, volta de novo. E que a ideia da educação é justamente superar isso, né? E não fazer recrudescer, né, essas personalidades do passado. Aí eu fiquei, quando eu estava lendo esse negócio, eu lembrei da minha adolescência, que aquele era muito homem na minha casa, por conta do bando de que tinha, que aquele que não ia ou não queria ir, ele era discriminado. E, no entanto, as mulheres tinham que se comportar educadamente. Quer dizer, a mulher não tinha desejos, a mulher não tinha vez. E aquela que, porventura, namorasse um cara e transasse, Ave Maria, ficava na boca do povo. Então, e aquela que engravidasse, então, era cortada da sociedade. Então, você vê. Até hoje a gente vê muito, só os homens que podem, ainda podem esse lado sexual. As mulheres são tolhidas totalmente, né? A gente vê isso fora do Brasil, quando as mulheres não têm voz no casamento, as mulheres são criadas para aquilo. Se os homens quiserem usar, usa, se não, elas não têm direito a nada. E assim, até hoje a gente vê muito essas barbaridades com relação ao sexo mais frágil que seria a mulher, né? Alguns lugares, como o Brasil, já está mudando isso aí. Mas eu fico imaginando ainda naquela época como era tratada as pessoas com relação a isso. De fato, Fátima, esse tratamento desigual no que tange à sexualidade sempre foi um pouco injusto e repressor em relação à mulher, né? Por conta das sociedades patriarcais sobreviverem em épocas mais recentes, né? Não que não houvesse um matriarcado, houve uma época em que o matriarcado predominava, né? O matriarcado dava uma predominância da mulher sobre o homem, a ponto da mulher ter um poder nas comunidades antigas, fazendo com que as sociedades matriarcais valorizassem muito mais a figura feminina, e aí a poliginia, ou melhor, a poliandria, que era a poligamia feminina, predominava inclusive nessas comunidades. Por quê? Porque a mulher era a única certeza da linhagem das famílias, uma vez que se sabia quem era a mãe, mas não se sabia quem era o pai. E isso dava uma espécie de poder nas comunidades antigas do matriarcado. De maneira geral, na chamada civilização constituída, após a antiguidade, quase que todas as culturas se tornaram patriarcais, talvez pela força física masculina, pela coisa da predominância, né? Voltada para o poder, etc. Submeteu a mulher nesse sentido, né? A mulher foi muito reprimida, né? Em alguns âmbitos, Emmanuel vai dizer em O Consolador que isso fez com que os espíritos que reencarnassem nos corpos femininos evoluíssem mais do que os homens. Por conta de uma conjuntura social, o espírito em si não tem sexo, mas aqueles que reencarnaram nos corpos femininos acabaram evoluindo mais por conta de uma conjuntura que limitava, digamos assim, o ser feminino das liberdades, entre aspas, e das libertinagens também. Mas, por outro lado, em algum nível, houve uma espécie de repressão, né? Repressão às vezes exagerada, né? Porque, de um lado, a gente teve um homem que quase sempre se permitiu toda sorte de vícios e toda sorte de perturbações, dos quais ainda não conseguiu se libertar. Por outro lado, a gente teve, por exemplo, a mulher reprimida, inclusive, nos seus sentimentos normais, né? No seu desejar, né? Já houve época que a mulher experimentar prazer, ou externar que experimenta prazer num vínculo sexual de intimidade, era considerado vulgaridade. Era como se ela não fosse uma pessoa que tivesse sentimentos e que também tivesse sensações, que não tivesse um corpo físico, né? E aquilo era visto pela cultura machista de algumas culturas como um absurdo, razão pela qual a violação feminina do clítoris em algumas culturas, até hoje presente em algumas culturas, que era uma forma de alguma forma aniquilar
a possibilidade do prazer físico em relação à mulher, né? Que era uma forma de controlar as mulheres nesse sentido, né? Pelos homens, porque no homem primitivo atrasado, como ele não consegue saber se a mulher está sentindo prazer ou não, a mulher é enigmática nesse sentido, não se sabe se a mulher está fingindo numa relação sexual ou se ela realmente está sentindo prazer. Nenhum homem sabe, né? Então, é normal que, ou melhor, é compreensível que os homens atrasados nesse sentido quiseram controlar a mulher nesse aspecto, né? Estabelecendo ali uma espécie de controle físico, né? Utilizando a mulher como objeto e colocando a mulher como sendo apenas para a procriação. Essa era a ideia, né? Absurda, é claro, absurda, violenta, né? Que gerou muitos traumas, né? Inclusive naqueles espíritos, alguns dos quais reencarnam ainda com traumas, né? A gente vê isso. Mas é interessante a gente pensar que, nesse aspecto, a gente tem, por exemplo, o movimento feminista, o movimento, né, de tentar contestar isso e romper com esses tabus foi muito bom, né? Foi legítimo, né? É justo isso, porque é uma espécie de colocar a mulher no seu espaço, no seu lugar, a mulher ter a vontade de ter prazer, o direito de optar pelos seus relacionamentos, né? Antes do movimento feminista ainda havia a ideia de que a mulher não poderia refazer sua vida afetiva se ficasse viúva ou se separasse. Não era nem de separação, era de desquite, né? Chico Xavier, no Pinga Fogo, tem um comentário sobre isso. Ele fala de maneira bem sutil, que eu respeito muito os magistrados nossos, na época que Chico Xavier deu essa colocação, ainda não havia a lei do divórcio. Respeito muito os magistrados nossos, mas eu fico muito sensibilizado quando vejo uma senhora, mãe de família, desquitada, sendo chamada de concubina. Ou seja, quase de uma prostituta, porque se desfez de uma relação e tenta estabelecer relação com outra pessoa, né? Então, vejamos que esse tipo de conquista foi muito bom. O que, na verdade, exorbitou, como é muito natural, um movimento muito reprimido quando sai, são esse excesso e esse extremismo de algumas mulheres nesse movimento reivindicar a libertinagem dos homens, né? Como se isso fosse uma coisa boa que deveria ser trazida para elas, né? E se igualar com os homens naquilo que os homens têm de pior, né? Que são as perturbações sexuais, que só gera malefício, né? Em homem e em mulher, né? A promiscuidade, as doenças infecto-contagiosas, uma série de coisas, e que as mulheres tentaram se igualar nesse sentido. Isso eu acho lamentável. E no caso da mulher, segundo Camille Paglia, uma notável feminista, né? uma especialista no feminismo, ela disse assim, que o resultado disso foi o abandono da maternidade. Porque para a mulher ter uma vida promíscua sexual, né, como estereótipo do homem irresponsável, teve que sair de casa para viver sua vida promíscua e abandonar os seus deveres como mãe, né? E isso tem um efeito muito mais maléfico do que, por exemplo, a paternidade irresponsável, né? A gente sabe disso de maneira geral, que quase sempre a negligência ou o abandono da figura materna gera muito mais trauma e muito mais efeitos do que o abandono da figura paterna, né? Genericamente falando, claro que há exceções, mas genericamente é isso que a gente observa, né? O autor fala sobre o estudo de Freud, né? Onde Freud e seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo. Falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. E logo adiante aqui ele fala: impossível resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Então vamos supor o seguinte: um cidadão que já vem lá de 3 encarnações e baseado aí na nossa sociedade, ele veio como hétero, tá? Um homem macho, né, pela sociedade, e depois ele passa a ter uma tendência homossexual, e isso aí vai causar perante a sociedade, perante a família, um desconforto, uma reprovação, tá certo? Mas no futuro ele foi mudando e virou uma mulher, chegando ao ponto de fazer uma cirurgia para mudar de sexo, ok? E essa mudança trouxe, pelo menos para ele, felicidade, ele se sentiu feliz. Então,
Como é que a gente classificaria? Porque aqui ele fala muito em evolução. Uma pessoa dessa, que vem a 3 encarnações como homem, e depois ele fisicamente e psiquicamente, claro, né, se levou ele a passar para inclusive mudança de sexo e se sentindo feliz, causando talvez infelicidade a muita gente ao redor dele, ele evoluiu na teoria reencarnatória ou não? Essa questão é interessantíssima. Eu acho que vale a pena a gente abordar essa questão, né? Fazer uma consideração sobre essa questão. Deixa eu só colocar uma coisa. Valdete, eu vou responder sua pergunta. Vi que está dentro do tema. Você colocou uma pergunta importante que a gente vai voltar nessa pergunta, tá? Depois que eu abordar essa questão do César, eu coloco a sua pergunta aqui para o grupo, tá bom? Veja só, essa é uma questão interessante que, inclusive, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem um comentário que eu achei precioso sobre isso. Por quê? A rigor, Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, o espírito precisa reencarnar na polaridade masculina e feminina. Kardec chega a dizer o seguinte: se o homem só reencarnasse como homem, só saberiam que os homens sabem. Ele falou de uma maneira bem simples, né? Algo que é muito complexo. O espírito, ao mergulhar num corpo onde a testosterona predomina e onde a fisiologia masculina, independente se é hétero ou se é homo, os hormônios da experiência do masculino impulsionam ele para determinado tipo de vivência. E o espírito que reencarna no corpo feminino, ele desenvolve, ele é obrigado aspas, né, ele é impulsionado a desenvolver determinados valores, né? Graças à progesterona, estrogênio, né, a conformação física feminina, a tendência que o feminino tem da delicadeza, dos detalhes, da percepção mais singular, né, da subjetividade de ser em certos níveis mais ricos do que o masculino, né? A vida interior, a mulher tende a ter uma interiorização mais contundente do que o homem tende a ter uma vivência mais para fora, né? Exterior e assim por diante. Estou falando aqui em estereótipos, é claro que tem exceções, e as exceções têm a ver justamente com as raízes dessas experiências invertidas e alternadas que o espírito executa, que o espírito sofre aqui no bom sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, sem entrar aqui no âmbito de homossexualidade ou de heterossexualidade, imagine um homem muito grosseiro, um homem cuja característica do masculino está exageradamente para o masculino, então um homem que é machista, um homem que é impositivo, um homem que é misógino, um homem que é muito grosseiro, que é muito rude. Ao reencarnar no corpo feminino, ele está sendo convidado a outro tipo de experiência, delicadeza, etc. Agora, imagine uma mulher que é super leviana, que é super sedutora aqui não no sentido sexual, sedutora, manipuladora. Ao reencarnar no corpo masculino, o que é que esse espírito está sendo obrigado a desenvolver? A rigidez, a intrepidez, né? a austeridade, que às vezes a experiência do masculino impulsiona. Né? Para que o quê? O espírito adquira ambas as experiências. Agora, o que é que eu achei interessante na colocação de André Luiz em Evolução dos Mundos? André Luiz vai falar, eu inclusive estava programado para gravar um vídeo específico sobre isso e César me ajudou a antecipar aqui. André Luiz vai falar da perda dos característicos sexuais. O que é isso? Ele diz o seguinte, que a alma ao evoluir não vai ser nem predominantemente masculina, nem predominantemente feminina. Vai haver uma perda dessas características. E ele conclui a mensagem dizendo assim, é por essa razão que popularmente se fala que não se sabe o sexo dos anjos. Ou seja, vai perdendo. Porque ao ir perdendo aqui no sentido de equilibrando, né, as duas experiências, então eu não tenho uma coisa muito forte nem para um lado nem para o outro. Não tem essas polaridades, ao ponto de, se o espírito bastante equilibrado reencarnar num corpo masculino, ele tem as características masculinas, sem nem ser excessivamente masculino e perder a delicadeza, e sem sufocar o elemento masculino e necessariamente ser efeminado, por exemplo. E quando eu falo aqui efeminado, quer dizer homossexualidade. Esqueçamos agora a questão de orientação sexual, até porque a pessoa pode ser homossexual e não ser efeminado. Isso. E o espírito pode reencarnar num corpo feminino, né, e viver a experiência física do sexo feminino, né, como mulher, né, sem estar bastante em harmonia
a dimensão da intrepidez, do equilíbrio, dos desafios exteriores, né? E ao mesmo tempo a sensibilidade feminina. Ele tem as duas coisas, né? Tanto é que Joana de Ângeles vai dizer que Jesus tinha essas duas características bastante equilibradas, né? Em perfeita harmonia, né? Joana de Ângeles, inclusive, faz uma alusão dizendo que Jesus tinha uma androgenia, né? Pense em androgenia, andrógeno, ser andrógeno, né? Que tem a ver com a ideia do masculino e feminino. Aí é hermafrodita, Hermes e Afrodite, né? As duas dimensões. Ele tinha as duas dimensões. Daí ele era uma mãe quando acolhia uma pessoa, né? A mulher adulta, ele foi uma mãe, né? Quando ele pega a criança e coloca no colo, né? E ao mesmo tempo ele é severo com os fariseus, né? Chamando de sepulcro caiado de branco por fora e por dentro todo podridão, né? Chega a chamar os fariseus de hipócritas, né? Energia masculina. Em perfeito equilíbrio, nem sendo rude de um lado, nem sendo sentimentaloide, pronto. Sentimentaloide do outro, né? Em perfeito equilíbrio, né? Sem ser piegas do outro, em perfeito equilíbrio. Então, o André Luiz vai dizer que vai perdendo esses caracteres, porque essa coisa acentuadamente masculina, acentuadamente feminino, também é uma aresta que vai sendo limada, né? Vai sendo limada para esse equilíbrio que ele chama de perda de características sexuais. Então eu achei interessante esse conceito de André Luiz, muito interessante, né? Que a evolução vai também limando isso, vai tirando essas cascas, né? Essa coisa acentuada. E talvez reencarnar no outro sexo também tem a ver com isso. Por que tem evolução? Quando a gente fala em evolução, não quer dizer que se torna o espírito evoluído de uma hora para outra. Mas por quê? Porque o espírito evolui adquirindo bagagem, experiência. E a experiência em outro sexo vai também dando a ele experiência evolutiva. Via de regra, quando o espírito é muito equilibrado e não tem muita coisa de um lado ou do outro, ele não sofre muito conflito. Sabe esse conflito? Eu vou falar aqui da experiência do transexual sem nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu acho que é uma experiência evolutiva do espírito. Não estou aqui patologizando. Mas, via de regra, a pessoa que passa pela experiência da transexualidade costuma dizer, na minha infância, na minha adolescência, eu vivi muito conflito, porque eu sentia eu tendo a alma de uma sexualidade e o corpo de outra. Vários transexuais admitem isso, né? Então, por quê? Essa dicotomia, claro, tem a sociedade preconceituosa, tem uma série de coisas, gera um conflito no indivíduo, né? Via de regra, quando o espírito já amadureceu essas experiências, ele está numa posição evolutiva que ele não sofre tanto tormento ao reencarnar numa ou reencarnar outra. Aí a gente vê, por exemplo, vou citar aqui os casos que Jorge André cita em Forças Sexuais da Alma, Divaldo Franco cita também nas palestras dele. Por exemplo, a gente vê Margaret Thatcher, né? Primeira-ministra britânica, mão de ferro, né? Conduziu aí a Inglaterra na época das Guerras das Malvinas, né? Uma gestora, né? Com toda a polêmica que pode envolver a personalidade histórica dela, mas admirável em muitos aspectos, pelo menos a história aponta para isso, né? Mãe de não sei quantos filhos, né? Tinha o lado feminino dela e ao mesmo tempo o lado masculino equilibrado, né? Jorge André cita Frédéric Chopin. Frédéric Chopin era suave, delicado, era de ficar fazendo poesia, né? Olhando o inverno de Paris, a neve caindo, ele com a sua mulher, George Sand, e ele fazendo poesia, tocando piano, mas ao mesmo tempo tinha um lado masculino também dele, né? George Sand foi uma dos relacionamentos dele, ele na época da juventude teve várias alunas de piano, algumas delas se tornaram amantes dele, então ele tinha um outro lado também masculino ali, né? Entronizado. Então a gente tem isso. Claro que tem algumas criaturas que parecem revelar tendências mais para uma área. Por exemplo, Joana d'Arc naquela coisa combativa, Ana Neri, Anita Garibaldi, só para citar algumas mulheres, né? Eu não sei se no âmbito sexual tinha alguma tendência, alguma inclinação para a homoafetividade, por exemplo. Isso é o de menos, é o menos importante. Mas do ponto de vista psicológico, tinha características masculinas mais predominantes. Por outro lado, Chico Xavier, né? Que parece um espírito muito feminino, né? Suave, doce, né? Que sempre acolhia, maternal com todo mundo, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Que o espírito vai evoluindo também, vai adquirindo, a longo prazo ele sintetiza as duas coisas. A ideia é essa, né? Valdete pergunta o seguinte: quais as consequências para o espírito que, quando encarnado, é viciado em sexo? São muitas as consequências, né? Alguns exemplos ficaram célebres aí, inclusive em alguns momentos na mídia, né? Algumas personagens, inclusive de Hollywood, né? Da cinematografia do passado, etc. Normalmente o vício em sexo, a compulsão em sexo não bem ajustada, o indivíduo acaba forçando demais o corpo
e o corpo não conseguindo atender a mente desequilibrada, passa a tentar saciar esse desejo de uma outra forma. Então, estímulo químico, droga química para o corpo atender, e aí fuga, aí começa a apelar para o excesso de álcool, para outras drogas, e aí o excesso do sexo quase sempre a pessoa tomba em depressão, e não bem equilibrado pode gerar o suicídio. A gente viu isso em algumas personagens, né? A gente vê isso, né? Tem inclusive alguns vídeos no YouTube, por exemplo, do mundo, vou citar o mundo pornográfico, por exemplo, né? Que jovens, né? Mulheres e homens, né? Que vivem aquilo ali como profissão, sexo, excesso de sexo como profissão. Pessoas que não chegam, por exemplo, aos 40 anos, e quando chegam, estão envelhecidas que parecem com 70. É impressionante isso. Por quê? O fluido vital, né? O psiquismo, né? Porque o psiquismo vai sendo agredido com esse excesso, né? E tem uns vídeos no YouTube que mostram, por exemplo, grandes pessoas que se destacaram nesse entretenimento adulto, né? Da pornografia, uma série deles citados, que assim, 29, 28, 25 anos, morrendo de overdose de droga, morrendo de suicídio e enforcamento. Tem inclusive 3 agora, que saiu num jornal conhecido, New York Times, 3 pessoas que eram consideradas assim, uma espécie de... 3 mulheres, né, que eram consideradas uma espécie de rainhas do mundo pornográfico, 3 mortas. 2 por suicídio. E uma causa ainda desconhecida, se especula overdose de drogas. Né? Então, veja que... Oi? Os processos obsessivos também, né? É bem lembrado, Jorge, também, né? O vício do sexo, como o vício de qualquer coisa, pode gerar uma obsessão espiritual, onde eu não sou apenas uma pessoa transtornada sexualmente, mas eu sou uma pessoa também sexualmente obsediada, explorada por outras mentes que desencarnaram viciadas e continuam viciadas, entrando em contato comigo. Então, isso é interessante a gente pensar, mas assim, há consequências no psiquismo, pode haver consequências na somatização do corpo, é claro, né? Então a pessoa passa a desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, passa a usar drogas para dar conta daquele vício que é mental, né? E às vezes o corpo já não está nem mais atendendo, mas continua. Tanto já citamos aqui, que esses indivíduos que estão aí no mundo pornográfico usam drogas químicas, né? Porque você imagina, eu já citei aqui, você imagina um filme desse que às vezes demora 8, 10, 12 horas para a pessoa permanecer fazendo performances sexuais. Principalmente os homens têm que tomar droga para conseguir ficar excitados durante 8 horas sem parar. Claro que há os intervalos e tudo, mas de qualquer forma é uma tortura aquilo ali. Né? Então, vejamos que não é fácil, não é simples e realmente há consequências aí, principalmente no emocional dessas criaturas. Né? A minha irmã tinha uma amiga, bem, eu vou encurtar porque o negócio é longo. Ela casou e foi meio estuprada pelo marido. No primeiro dia ela era virgem, ele foi muito grosseiro com ela, muito ignorante. Aí ela logo engravidou uma menina. Ele sempre dizia para ela, quando eu casar, eu quero ter um filho, eu quero um homem e tal. Aí ela engravidou e era menina. Depois que ela foi saber que era menina. E ele sempre na cabeça dela, martelando, dizendo que ela tinha que ter um menino. Só queria menino. Quando a menina nasceu, foi crescendo e tudo, ele cortava o cabelo da menina 0, assim, como era de homem, de menino naquela época. E a menina, só comprava roupa de menino para ela. E ela, a mãe, comprava roupinha, vestidinho, a menina rasgava o vestido. Não, meu pai não gosta de vestido e rasgava o vestido da menina. Ela rasgava o vestido. E ela não era contra o pai, a garota, era contra a mãe. Sempre fazendo ignorância com a mãe, gritando com a mãe. Eu não quero isso, eu quero bola de gude, eu quero... Sempre pedir coisa de criança, de menino. Quando foi que ela fez 15 anos, estava perto de fazer 15 anos, o pai não queria festa de 15 anos, porque a filha dele era um menino. Ele não queria que a menina se botasse aquela roupa de princesa, nada disso. E a menina falou, eu não quero, e a mãe queria fazer a festa de 15 anos. A garota foi se suicidou, com 15 anos. Isso aí deve ser um processo obsessivo também, né? De obsessão entre ele com a garota e a mãe, não é isso?
Isso, sem dúvida, sem dúvida. Um processo obsessivo de encarnado para encarnado, né? Veja que coisa a gente pode gerar, né? Principalmente as figuras parentais, as figuras paternas, maternas, paternas, né? Em relação aos filhos. Tem uma obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, que tem um capítulo chamado Pais, que fala sobre a influência psíquica que os pais exercem sobre os filhos, às vezes sem se darem conta. Uma influência que beira o magnético, né? A indução magnética. Emmanuel compara, inclusive, em algum nível, a hipnose. Que a gente não se dá conta disso. Ainda que o filho passe por aquela fase de rebeldia que se opõe a tudo, mas no fundo a gente está influenciando ele, né? E isso desde o berço e mais adiante, né? Na formação de personalidade. Então, por exemplo, imagine um filho desse que vai internalizando o desejo paterno de ele ser do outro sexo. A gente vê, por exemplo, no nível bem menos grave do que esse que ela citou, claro que no nível mais brando, mas a gente vê, por exemplo, em alguns casos que a gente trata em psicanálise, né, psicanálise e psicologia, mulheres, por exemplo, que lidam mal com o aspecto feminino, por exemplo, né? São mulheres que normalmente são ativas. Eu me lembro de um caso específico, né? Que ela era muito ativa, né? Era aquele protótipo da mulher bem-sucedida, a mulher que conquistou tudo, etc. E que tinha o aspecto masculino bastante desenvolvido e que tinha uma espécie de discurso de ridicularização do feminino. Ela costumava me dizer assim, eu acho ridículo esse negócio de ser mulherzinha, né? No sentido pejorativo da palavra, no aspecto feminino, da delicadeza, né? E ela sempre desqualificava. E quando a gente foi ver na história de vida, essas eram falas do pai, né? E o pai desejou um menino, né? Então, inconscientemente, ela assimilou, internalizou e queria, na verdade, satisfazer o desejo do pai, se tornando uma mulher com características bastante masculinas, né? Porque o pai queria... Isso inconscientemente. Agora, imagine quando o discurso é direto. Não, corta o cabelo, não é menina não, é menino, o aniversário não. Imagine isso, como deve ser perturbador na cabeça do filho, né? Então, esse texto aqui é muito legal, né? Muito forte, assim, porque normalmente nosso grau evolutivo, a gente tem um pensamento muito reducionista, né, das coisas. A gente fala assim, olha, se isso é assim, vai acontecer isso, né? Dentro da fala que vocês estavam, que eu comecei a pensar, né? Será que eu me acho equilibrado, evoluído sexualmente pelo fato de eu não ter nenhuma tendência homossexual ou bissexual ou isso ou aquilo? Será que isso é uma verdade? Né? É uma verdade em termos de um processo evolutivo? Até porque Flávio começou a fala falando sobre, e que eu gosto muito desse tema, inclusive, né? Sobre a questão das nossas necessidades para essa determinada encarnação e que, pelo planejamento espiritual, pela programação maior, divina, nós somos tolhidos de algumas conquistas, de algumas, não só conquistas, vamos dizer assim, a nível evolutivo, valores, né? Mas também vícios. Há vícios tolhidos, há questões tolhidas. Primeiro, o próprio corpo já dá esse limite do poder do espírito, né? Já dá isso. E aí, esse corpo, ele ainda é trabalhado dentro do planejamento espiritual para algumas funções veladoras. Não veladoras só nas virtudes, mas também nos vícios. Então, até que ponto eu sou esse que eu acho que eu sou? Porque eu me acho em um equilíbrio determinado. Será que meu corpo não foi tolhido para abafar isso? Porque nesse processo aqui eu preciso trabalhar outras questões? A gente sabe que é isso. Missionários alunos têm lá processo de reencarnação de Jesus que nos traz umas questões sobre essa, né? Então, o que eu penso desse capítulo, que me alertou, que me amplificou o comportamento, é o seguinte, que os desajustes, todos que nós temos, todas as nossas questões das polaridades,
elas têm que ir dentro de um processo de reencarnação, ou inclusive na própria vida espiritual, porque a gente não pode pensar que a gente só cresce no corpo, ele vai sendo liberado a depender de uma proposta maior divina. Jorge precisa disso, Renilda precisa desse processo agora para ela trabalhar algumas questões para chegar lá a esse equilíbrio de polaridades. Então não significa dizer que eu estou bem agora, por mais que eu me ache, porque alguma coisa pode estar velada e pode ser liberada depois, quando eu me sentir, olha como a espiritualidade, como a divindade é maravilhosa, como eu senti preparado para assumir certas responsabilidades. Também não significa que eu vou superá-lo ou não, mas que eu tenha num nível acessível que eu possa ter sucesso. Porque como a gente entende que ninguém vem para fazer o mal para si mesmo e para o outro, então significa isso dizer, filosoficamente falando, que se eu não venho para fazer o mal, significa dizer que eu tenho todas as ferramentas, eu tenho todo um equipamento possível para que eu possa conseguir o sucesso. Porque, se for assim, a gente fala assim, não, então eu vim para fazer essa miséria. Não, você tem a possibilidade, a vida lhe deu essa possibilidade de você não fazer. Você fez foi porque o seu livre-arbítrio aceitou. Então, se eu não sou obrigado a fazer, porque o excesso, né, vamos dizer, de vícios me conduziu a isso, então é porque a vida vai nos liberando de todas essas questões para a gente ir só resolvendo as nossas querelas. Então, dentro dessa possibilidade de organização, desorganização, de conflitos internos e externos, dessas questões que nós temos, o objetivo maior é o processo evolutivo. Porque o conflito ele é importante. O conflito é importante. Aí a gente pode imaginar assim, essas pessoas, né, esses espíritos reencarnaram com esse conflito enorme na questão sexual. Com esse conflito enorme na questão sexual, que eles passam muitas vezes. Eu não digo assim, uma criança dessa que trouxe, né, que na tenra idade não conseguiu, né, assim, quer dizer, quando falo não conseguiu é que não teve forças para. Mas um indivíduo que passa a sua vida toda passando por esses conflitos, quanto de grandeza, de enriquecimento esse espírito está alcançando no processo evolutivo dele. E que nós nos achamos resolvidos nessa questão e, na verdade, nós estamos bem pior. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa observação, essa ponderação de Jorge vale a pena, porque senão a gente fica naquela ideia... Porque a gente tem um preconceito com formas, né, de manifestações sexuais do ponto de vista terreno, mas a gente tem que ter o cuidado também para não cair na armadilha de um preconceito espiritual, né? Então, aquele espírito que está vivendo, de repente, uma forma sexual diferente da chamada tradicional é necessariamente mais inferior ou é um espírito abaixo de mim? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada caso é um caso, né? Até porque Jorge me fez lembrar um outro capítulo da obra Vida e Sexo, quando Emmanuel interpreta aquela ideia dos eunucos do Evangelho, né? A expressão eunuco é uma expressão conhecida da cultura israelita, porque os grandes patriarcas da cultura de Israel, que eram polígamos, né, que tinham várias mulheres, normalmente pegavam um eunuco para tomar conta dos seus haréns. Assim foi Salomão, que segundo a tradição tinha, além das esposas, 700 concubinas com quem ele se deitava e que ele elegeu, pela sua paranoia e sua posse, né, das mulheres que ele tinha, ele elegeu um eunuco, né, para tomar conta. O eunuco normalmente é alguém que foi castrado, que foi emasculado, né, para que não pudesse ter nenhum tipo de vivência sexual com as suas mulheres. A expressão eunuco, portanto, é essa expressão de alguém, né, que tem, portanto, isso. Mais tarde a gente tem aqueles eunucos da arte, que na expressão do italiano é os castrates, né, em italiano, que é aqueles meninos que ainda estão com voz fina e antes de desenvolver tem os órgãos sexuais, especialmente os testículos cortados, né, para que não assuma a voz grossa e fica com aquela voz ideal para algum tipo de performance na ópera musical, né.
Isso está totalmente superado, mas existia isso no passado, né? Para que os hormônios não alterassem a voz do menino, veja que coisa. Só que a expressão eunuco, Jesus utiliza, falando dos eunucos, os eunucos por amor do reino de Deus, e um outro tipo de eunuco, né? Que eu não estou lembrado agora a passagem fielmente, né? Se alguém lembrar, me corrija aí. E Emmanuel interpreta dizendo que Jesus queria dizer, na verdade, que existem criaturas que vêm impedidas por uma expiação, por uma provação, em função de débitos do passado, impedidas de exercer, seja totalmente ou exercer de maneira satisfatória como gostaria a função sexual, seja inibições psicológicas, seja inibições físicas, herança de equívocos e de excessos, e aí, numa pedagogia da vida, para reajustar-se, volta em regime de carência e limitação, e há aqueles que são eunucos por amor do reino de Deus, isso é, são espíritos que, já amadurecidos, optam por determinadas injunções que os impedem de viver a conjuntura sexual. E Emmanuel coloca uma coisa interessante. Alguns desses, para evitar tentações maiores, reencarnam em corpos invertidos da sua psicologia. Olha que coisa interessante. Oi? Como uma limitação. Olha que coisa interessante. Que ao reencarnar numa anatomia diferente daquela com a qual aquele espírito é mais identificado, porque não se tratando de um espírito puro, quase sempre o espírito às vezes pende para uma polaridade ou outra, né? Reencarnando naquela polaridade com a qual ele não é tão identificado, porque reencarnou não sei quantas vezes em uma sexualidade, seja masculina, seja feminino, aquele mergulho na carne protege ele de muitos arrastamentos. E ele fica mais protegido de tentações. Olha que coisa. E passa, às vezes, na vida física, mais, aspas, frios sexualmente falando. Eu me lembrei do próprio Chico. Né? O próprio Chico. Eu acho que a Emmanuel está falando do próprio Chico ali. Né? Claro, e outros também. Né? Então, Chico costumava brincar dizendo com Arnaldo Rocha, Naldinho, as pessoas passam aqui, olham de cima a baixo, não vê nada de interessante e me deixam em paz. E vão adiante. Então, porque ali, né? Então, mas a ponderação de Jorge vale a pena a gente pensar, né? Porque às vezes há um espírito ali mutilado, um espírito com dificuldades, ou então com algum tipo de orientação sexual que não é a tradicional. E às vezes um espírito que em alguns aspectos avançou muito mais do que a gente. Às vezes até no aspecto sexual, a gente não sabe, né? Porque é uma experiência do espírito. O que vai ser contado é a obra toda, né? É a obra como um todo, né? Antes de a gente terminar, eu vou fazer aqui um breve comentário geral do capítulo, né? E comentar o seguinte, inclusive, tem uma amiga da gente, algumas conhecem por conta do estudo do Sheila, a nossa amiga Raimunda, que ela citou aqui uma frase, que é uma frase do capítulo Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, que Joana diz assim: eis porque, na vã tentativa de mudar-se o sexo na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei da harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbio sem nome na personalidade e na vida mental de quem ele sofrer a ingerência. Divaldo Franco, Dias Gloriosos, né? Nossa Suzana aqui está dizendo que o sexo então poderia ser uma grande força criadora ou destruidora, e assim por diante. Um abraço, Léo Viana aqui do Sheila aqui, fazendo aqui... dando aqui os encômios dele, né, fazendo referência. Esse capítulo de André Luiz no Mundo Maior, né, Juan Danilo Rodrigues está aqui, um abraço a ele também. Esse capítulo no Mundo Maior, né, de André Luiz é um capítulo complexo, essa palestra do instrutor é complexa. Sobre essa questão da cirurgia de redesignação sexual, a cirurgia chamada de mudança, aspas, de sexo, no capítulo Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, né, sobre mudança de sexo, Joana de Ângeles se coloca ao contrário. E ela elenca os motivos porque ela se coloca contrária à ideia da redesignação sexual. O que não significa dizer que porque às vezes há exageros na interpretação de algumas falas dos benfeitores espirituais. O que não quer dizer que Joana de Ângeles seja contra a homossexualidade, nem contra a transexualidade, não tem nada a ver. Né? Uma coisa, outra coisa. Ela estava se referindo à cirurgia, né? E ela fala o porquê. Tem autores, tanto da literatura mediúnica, autores espíritas como fora, que
discordam de Joana. E isso é possível. É uma autora respeitável, eu admiro muito, etc. Mas o espiritismo é construção de conhecimento, né? Nada impede da pessoa discordar, seja de encarnado, seja de desencarnado. Eu achei o raciocínio de Joana bastante interessante, embora hoje a cirurgia de redesignação sexual é feita até pelo SUS. Né? Alguém pode fazer pelo SUS, passa por uma avaliação psicológica, etc. E assim por diante. Eu acho temerário, a minha opinião pessoal, eu vou colocar a minha opinião pessoal aqui, abre parênteses e depois fecha parênteses. Eu acho temerário se pensar em alguma coisa para criança ou adolescente muito novo. Eu acho temerário. Eu acho que vale a pena esperar. Camille Paglia, que eu citei aqui do feminismo, ela dizia, se essa cirurgia fosse no meu tempo, eu já teria feito e teria me arrependido. Ela diz isso. Porque ela é homossexual, né? E ela não se sentia adaptada ao corpo dela na juventude, na infância e na juventude. Ela dizia, do jeito que eu era, eu iria fazer. Né? E hoje estou muito bem como eu estou. O que não significa dizer que é uma experiência para todo mundo, para a gente aqui não dogmatizar. Né? Mas Joana tem uma construção de raciocínio que a mim me parece muito interessante, que vale a pena a gente pensar, que é o seguinte, se eu faço uma cirurgia de redesignação sexual, minhas células, todas no meu campo biológico, continua XY. Continua, né, do ponto de vista do masculino. Né? Eu preciso ingerir uma série de hormônios para compensar e conseguir ficar com o funcionar do sexo oposto. Há relatos de algumas pessoas que se sentem super satisfeitas e que declaram satisfação nessa transição. Mas me preocupa, e Joana aborda isso dizendo o seguinte, que o raciocínio geral é dizer o seguinte, se o espírito reencarnou naquele corpo feminino, seja em qualquer orientação que seja, homossexual, heterossexual, está vivendo o corpo feminino. Deveria vivenciar a experiência do feminino, já que para aquela reencarnação foi encaminhado. Se o espírito reencarnou no sexo masculino, seja na hétero, seja na homo, ele está no corpo masculino, deveria viver a experiência daquele corpo masculino e não alterar depois de uma programação sendo feita. Só que algumas pessoas contrapõem dizendo assim, que inclusive no capítulo de Joana fala isso, e André Luiz fala, que há possibilidade do psiquismo, principalmente materno, alterar a formação inicial do zigoto, do embrião, numa inversão desnecessária. André Luiz usa essa expressão. Ou seja, por esse desejo de outro sexo, há uma alteração no corpo daquele espírito que acaba vindo... Então, a lógica para alguns é o seguinte, a cirurgia seria para corrigir isso? Né? Não sei. E isso é um campo aberto de especulação. Agora, o raciocínio de Joana é normalmente nessa linha, de que se houve uma alteração, mesmo num anseio materno aí de mudar, e aquela alteração foi feita é porque o espírito é um espírito em prova, e a providência permitiu, é porque, de repente, ele passaria por aquela circunstância, né? Numa prova que foi acionada por uma outra mente, um resgate espiritual. E aqui vale a pena pensar o seguinte, houve uma pesquisa no passado, fazendo entrevistas com pessoas que fizeram a cirurgia, e o resultado foi muito interessante. E há uma pesquisa recente sendo concluída agora, que o resultado é muito semelhante. Agora, nos anos 2000. Foi feita na década de 90. O livro Dias Gloriosos de Joana é da década de 90. Foi feita uma pesquisa sobre essa cirurgia agora, recentemente, e entrevistando pessoas que fizeram, e mais de 80% declaravam não estarem satisfeitas com a identidade sexual, e afirmando que a chamada disforia, que é o quadro, né? Disforia sexual, que é a falta de identificação com a própria identidade física, não está resolvida com a mudança de sexo. Então isso é um dado, que eu não quero fechar a questão, mas um dado para a gente pensar. Né? Um dado importante. Agora, só para finalizar, minha gente, só para a gente não deixar, porque esse capítulo é longo, eu sei que a gente já passou o tempo, o que eu gostaria de destacar nesse capítulo é o seguinte, o cuidado do benfeitor e não fechar questões em relação à sexualidade, falar que tem coisas no âmbito sexual que a gente não deve ter esse olhar tão assim taxativo como o Jorge falou, porque a gente não vai querer vou usar a expressão de André Luiz, né? André Luiz diz assim, a gente não pode exigir que um hotentote vire santo de um dia para a noite. Os fenômenos sexuais vão se aperfeiçoando ao longo de milênios. Ninguém queira que um ser mal saído das cavernas queira adotar um comportamento de um Francisco de Assis, porque não vai conseguir.
Essa noção evolutiva é importante, porque todos nós estamos caminhando para uma compreensão maior do fenômeno sexual, essas forças que a gente não consegue ainda, né, dar conta, ainda não consegue utilizar, inclusive utilizar a nosso benefício. Quando foi falado na semana passada sobre celibato, etc., independente do celibato ou não, eu acho que essas figuras que tinham grandes forças, Divaldo Franco na oratória, Irmã Dulce na ação social, Madre Teresa de Calcutá também na ação social, Gandhi no pacifismo, havia o recurso da força sexual utilizada para aqueles fins, sem dúvida nenhuma, né? Eu falei aqui que o espinho que Paulo se refere, espinho cravado nas carnes da alma, né? Tem livro sobre esse espinho. Que espinho era esse? Não se sabe. Se a gente, a rigor, fielmente, se a gente for consultar a Bíblia, a gente não encontra que espinho era esse. A gente não sabe, não tem ideia. Ele não quis dizer e não deixou claro. Joana, no entanto, numa obra chamada O Despertar do Espírito, ela insinua que o espinho não era o remorso da perseguição, não era a falta de Abigail, não era o arrependimento em relação à morte de Estevão, e não era o orgulho, que era muito grande dele, que ele conseguia domar. Era a virilidade masculina que ele tinha e a dificuldade que ele tinha de dominar isso. E esse espinho, porque espinho é aquela coisa que fica incomodando, né? Espinho cravado na carne da alma. Ou seja, ele conseguia se educar para direcionar aquilo para a oratória, né? E para a missão dele, já que ele não queria mais ninguém, depois da morte da noiva, né? Deve ter sido muito difícil. Deve ter sido muito difícil. Paulo era um temperamento muito forte, né? E aquilo deveria desempenhar algo sexual também, né? E talvez por isso essa coisa incansável dele, né?